Vamos começar com um número que é difícil de ignorar. Mais de 76 milhões de pessoas no Brasil estão com o nome sujo. Nossa. Isso é quase metade da população adulta do país. É um recorde histórico. É uma cifra que, por si só, já assusta, né? Mas o que ela representa na vida real é uma cascata de problemas que vão muito além do dinheiro. Isso afeta a saúde mental, os relacionamentos, a capacidade de sonhar. Exato, e é por isso que a gente está aqui. A nossa missão hoje é mergulhar fundo nesses dados para entender a anatomia da dívida no Brasil. Por que chegamos a esse ponto? O que move as nossas decisões de compra? E a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o custo real do crédito por aqui? Exatamente. E para nos guiar, olha, a gente tem uma pilha de material. Um levantamento da Serasa, a pesquisa PEIC sobre endividamento familiar, uma análise da USP sobre psicologia do consumo, dados brutos do Banco Central e até uma cartilha sobre a nova lei do superendividamento. Bom, então temos bastante coisa para desvendar. Ok, vamos começar pelo tamanho do problema. O relatório da Serasa fala nesses 76 milhões de inadimplentes. Mas o dado que realmente me pegou e que mostra o quão traiçoeira a dívida pode ser é este. 57 milhões dessas pessoas nem sabiam que tinham dívidas ativas. 57 milhões? Sim. Isso é quase 75% do total. É um número absurdo e revela uma falha de comunicação grave no sistema, sabe? São pessoas que podem ter esquecido uma conta de celular antiga, uma taxa de condomínio. E essa pequena dívida vai crescendo em silêncio. Exato, acumulando juros e multas até se tornar um monstro. Uma bola de neve silenciosa. E o problema, não é só do indivíduo, ele se espalha pela família. A pesquisa PAIC, que é da Confederação Nacional do Comércio, ela traz um retrato familiar da situação. Certo. Em julho de 2025, quase 80% das famílias brasileiras, mais especificamente 78,5%, disseram ter alguma dívida. E ter dívida, assim, por si só, nem sempre é o problema. Um financiamento imobiliário é uma dívida, mas é planejada. O problema é quando a corda arrebenta. E ela arrebentou para muita gente. Pois é. Segundo a mesma pesquisa, para 30% dessas famílias, a corda já arrebentou. Elas estão com contas em atraso, o que é o maior nível de inadimplência familiar desde 2023. Então, a primeira impressão que fica é tipo um descontrole geral. Mas as fontes mostram que a história é bem mais complexa. Não dá para simplesmente culpar as pessoas por gastarem demais. De forma alguma. Cair nessa armadilha de culpar o indivíduo é ignorar a raiz do problema. A própria Serasa, na análise dela, lista as principais causas do endividamento. E qual é a primeira? Em primeiro lugar, com 30% dos casos, está o desemprego ou a perda de renda. Em segundo, com 25%, vem os imprevistos, como uma doença na família ou um conserto urgente no carro. E o planejamento? A falta de planejamento financeiro só aparece em terceiro lugar, com 23%. Isso muda tudo. A dívida, então, para a maioria, não é uma questão de querer comprar o celular da moda, mas sim uma consequência de um sistema econômico que é instável. Sim. É o resultado de perder o emprego ou do salário não ser suficiente para cobrir o básico. Sem dúvida. E isso gera um ciclo vicioso para a economia. Uma família endividada consome menos. Ela corta o supérfluo, depois corta até o essencial. E quando milhões de famílias fazem isso, o motor da economia, que é o consumo, começa a falhar. E quem sente o golpe primeiro e com mais força são os pequenos negócios, o comércio de bairro, que depende diretamente desse dinheiro circulando. Certo, o cenário é amplo, as causas são estruturais. Mas se a gente botar uma lupa em cima dessas dívidas, existe um vilão que aparece em todas as fontes: o cartão de crédito. Ah, com certeza. Ele é o protagonista absoluto dessa história. O relatório da PEIC aponta que o cartão é o tipo de dívida mais comum, presente em quase 85% das famílias endividadas. E a causa da inadimplência também. Também. A Serasa confirma dizendo que ele é a causa principal da inadimplência em 69% dos casos. Para muita gente, sabe, o limite do cartão vira uma extensão do salário. Uma extensão que custa caríssimo. E é aqui que os números ficam, assim, surreais. Eu precisei ler 2 vezes os dados da Agência Brasil, que vem do Banco Central.
Em maio de 2025, os juros do rotativo do cartão de crédito chegaram a 449,9% ao ano. Quase 450%. Como isso é legalmente possível? É uma taxa que desafia a lógica, né? E para entender por que ela é tão absurdamente alta, a gente precisa falar sobre duas palavras: risco e garantia. Ok. O que é fascinante é como o próprio Banco Central, num estudo especial, desenha esse cenário. Eles basicamente criaram um mapa que mostra a relação direta entre a garantia que você oferece e os juros que você paga. E a diferença é brutal, né? É abissal. Vamos comparar. No topo da montanha dos juros temos o crédito rotativo do cartão, sem nenhuma garantia. Taxa média no estudo, 271% ao ano. 271? Isso. Logo abaixo, o crédito pessoal sem garantia, 111% ao ano. Agora veja o que acontece quando uma garantia entra na jogada. O empréstimo consignado, onde o seu salário é a garantia, a taxa despenca para 27,4%. Espere aí. Então o banco está basicamente dizendo: se eu tenho certeza que vou receber, seja pelo seu salário ou pelo seu imóvel, eu te cobro um juro justo. Se eu não tenho certeza, eu te cobro um valor que praticamente garante que você não vai conseguir pagar para compensar o meu risco. É exatamente essa a lógica perversa do sistema. E no financiamento imobiliário, onde a garantia é um bem de altíssimo valor, o imóvel, a taxa cai para 9,3% ao ano. Nossa. A conclusão é inevitável. O cartão de crédito e o cheque especial são produtos desenhados com um risco altíssimo para o banco e esse risco é transferido integralmente para o consumidor na forma de juros impagáveis. Mas não teve uma mudança recente na lei para tentar colocar um freio nisso? Aquele teto de juros do cartão? Sim, e foi um passo importante. Uma de nossas fontes, do IDEC, explica bem como funciona. Desde janeiro de 2024, a dívida do rotativo não pode mais ultrapassar o dobro do valor original. Certo, então se eu devia R$100, a dívida não pode passar de R$200. Exato. Com juros e encargos, o teto é R$200. Mas isso me parece mais um paliativo do que uma solução definitiva, não? Se a taxa mensal continua nas alturas, a dívida ainda dobra de tamanho muito rápido, apenas não continua crescendo para sempre. Uhum. Não seria mais eficaz limitar a taxa em si? Você tocou no ponto central da crítica a essa lei. Ela não limita a taxa, mas sim o acúmulo da dívida. É como dizer que o veneno continua potente, mas agora há um limite na dose total que você pode tomar. Entendi. E há dois detalhes cruciais que a fonte do IDEC aponta. A regra só vale para dívidas feitas a partir de 2024 e já há relatos de bancos descumprindo a norma. Ou seja, a armadilha inicial dos juros exorbitantes no primeiro mês, ela continua montada. Entendi. A estrutura dos juros é um motor poderoso. Mas isso me leva a outra questão. Se o risco é tão óbvio e o custo tão alto, por que a gente continua caindo nessa armadilha? Acho que agora a gente precisa sair um pouco da planilha e entrar na nossa cabeça. Na psicologia do consumo. Exato. E um artigo do Jornal da USP sobre a Black Friday é perfeito para isso. Funciona quase como um laboratório do nosso cérebro consumista. Esse artigo é excelente porque ele desmonta as engrenagens psicológicas que o marketing usa contra a gente. A principal delas, hoje em dia, é o que os psicólogos chamam de FOMO. O Fear of Missing Out? Isso, o medo de ficar de fora. A ansiedade de ver todo mundo postando sobre um produto, uma viagem, uma experiência e você não fazer parte daquilo. Exatamente. A compra deixa de ser sobre a necessidade do objeto e passa a ser um remédio para essa ansiedade social. E as estratégias para acionar esse gatilho são incrivelmente sofisticadas. Quais, por exemplo? O artigo da USP detalha algumas. A primeira é a validação social. O influenciador não está vendendo um tênis. Ele está vendendo um estilo de vida, um pertencimento a um grupo. O tênis é só o ingresso. E funciona? Quantas vezes a gente não vê algo no feed e pensa por um segundo, talvez seja disso que eu preciso para ser mais feliz, mais produtivo, mais bonito. A promessa é sempre maior que o produto. Sempre. A segunda tática é a da urgência e escassez.
Aqueles cronômetros em contagem regressiva nos sites, os avisos de últimas unidades ou outras 10 pessoas estão vendo este item agora. Isso desliga o nosso cérebro racional. Totalmente. A decisão passa a ser emocional, impulsiva. Não há tempo para pensar, eu realmente preciso disso? Eu posso pagar? E por trás de tudo, alimentando esse ciclo, estão os algoritmos. Eles aprendem o que a gente deseja antes mesmo da gente saber. Aquela oferta imperdível do produto que você mencionou numa conversa aparece magicamente no seu feed. É quase assustador. É uma máquina de gerar desejo. A pesquisadora da USP conclui que esse ciclo não nos torna mais felizes. Pelo contrário, gera mais ansiedade, uma insatisfação crônica e, de quebra, um problema ambiental gigantesco pelo descarte rápido de produtos. Compramos por impulso, nos arrependemos. E logo descartamos para comprar a próxima novidade. Certo, o cenário é complexo. Temos um sistema econômico que nos deixa vulneráveis, juros que criam uma bola de neve e uma máquina de marketing que explora nossas inseguranças. Parece uma batalha perdida. Diante de tudo isso, o que uma pessoa pode fazer na prática? Existem saídas? Existem, e elas se dividem em 2 campos: prevenção e remediação. Para prevenção, a palavra-chave é planejamento, por mais básico que isso soe. Certo. Uma cartilha da Defensoria Pública do DF, que está entre as nossas fontes, reforça isso. Ter um orçamento, saber para onde seu dinheiro vai, é o primeiro passo. E uma dica de ouro que eles dão é refletir antes de qualquer compra. Isso é uma necessidade real ou um desejo momentâneo? A cartilha também fala sobre o perigo de parcelar gastos do dia a dia, como supermercado e combustível, certo? Sim, e esse é um erro clássico. Parcelar uma despesa que vai se repetir no mês seguinte é a receita para o descontrole. Em pouco tempo você está pagando parcelas de várias compras de supermercado ao mesmo tempo. Vira uma bola de neve. Vira. Outra regra de ouro que os economistas recomendam e que está na cartilha é não comprometer mais de 30% da sua renda líquida com dívidas e financiamentos. Esse limite cria um colchão de segurança para imprevistos. Ok, isso é para quem ainda não está no vermelho. Mas e para aquela pessoa que já está com a corda no pescoço pagando 450% de juros no cartão? Para essa pessoa, a estratégia mais inteligente é o que o mercado chama de troca de dívida. É basicamente pegar um empréstimo com juros baixos para quitar todas as dívidas com juros altos. E como fazer isso? Uma de nossas fontes sobre o consignado CLT fala de uma ferramenta que se tornou mais acessível recentemente para trabalhadores do setor privado. A lógica é usar a estabilidade do emprego formal para conseguir juros melhores. Perfeito. A pessoa troca uma dívida de cartão ou cheque especial, com juros que podem passar de 10% ao mês, por um consignado com juros de talvez 2% ou 3% ao mês. A economia deve ser enorme. É gigantesca e permite que a pessoa finalmente comece a amortizar o valor principal da dívida, em vez de só pagar juros. É usar a garantia do salário para escapar da armadilha do crédito sem garantia. E além dessas ferramentas de mercado, agora existe um amparo legal mais forte, a lei do superendividamento. O que ela muda na prática? Ela muda o equilíbrio de poder. A cartilha da Defensoria explica que a lei tem 2 frentes. A primeira é a da prevenção. Ela obriga os bancos a darem crédito de forma mais responsável, analisando a capacidade de pagamento do cliente. E também proibiu o assédio, né? Isso proíbe práticas abusivas de assédio para vender crédito, principalmente para aposentados e pessoas mais vulneráveis. E a segunda frente? É a mais revolucionária. A lei cria um mecanismo de recuperação judicial para a pessoa física. O consumidor superendividado e de boa-fé pode ir à justiça e pedir uma audiência de conciliação com todos os seus credores de uma só vez. Todos juntos. Todos juntos. O objetivo é criar um plano de pagamento único e realista que pode durar até 5 anos, mas que garante a preservação do chamado mínimo existencial. Um mínimo existencial. Isso significa que a lei protege uma parte da renda da pessoa para que ela possa sobreviver com dignidade, pagar aluguel, comprar comida, antes de pagar os credores. Exatamente. Era uma mudança de paradigma.
Em vez de o devedor ser esmagado pelas dívidas e ter que negociar individualmente com cada banco, o sistema agora força uma solução conjunta que coloca a dignidade da pessoa em primeiro lugar. Ok, vamos recapitular o que a gente viu até aqui. Começamos com a dimensão assustadora do endividamento no Brasil, um recorde que afeta quase metade dos adultos. Vimos que o cartão de crédito é a grande porta de entrada para esse problema, com juros que desafiam a realidade. Desvendamos os gatilhos psicológicos que nos empurram para o consumo por impulso e, por fim, vimos que existem caminhos, tanto na prevenção e planejamento, quanto na renegociação, com crédito mais barato e o amparo da nova lei do superendividamento. E acho que, para amarrar tudo isso, tem uma frase de uma das nossas fontes, o Portal Contábeis, que é um soco no estômago de tão precisa. Qual é? Ela diz: o Brasil não é um país que gasta demais, é um país que ganha de menos e paga caro para sobreviver. Puxa. E isso resume tudo. O endividamento em massa não é uma epidemia de irresponsabilidade individual. É um sintoma de uma estrutura social e econômica onde a renda é baixa, o custo de vida é alto e o crédito, que deveria ser uma ferramenta de acesso, funciona como uma armadilha. É uma perspectiva poderosa. Nós discutimos leis e ferramentas financeiras para lidar com o superendividamento depois que ele já se instalou. Mas isso me deixa com uma reflexão final. O que aconteceria se o nosso sistema financeiro fosse desenhado não apenas para remediar, mas para, de fato, prevenir o endividamento? Como seria um sistema que não lucrasse com juros exorbitantes, mas que tivesse como meta promover uma saúde financeira real desde o começo?